Então, hoje nós iremos partir para um outro assunto, iremos entrar propriamente agora no estudo da fisicoquímica, né? Iremos estudar um pouco sobre estequiometria e agora no início falaremos sobre as fundamentais numéricas fundamentais, tá ok? Nós iremos associar valores, massa, peso, volume, pressão, temperatura nas reações químicas, né? Falaremos sobre os reagentes e também sobre os produtos. Depois partiremos para pureza, rendimento, excesso e assim vai embora. Conteúdo esse que você sabe que é muito cobrado no Enem e quando ele cai no Enem, ele vem para eliminar, porque não é um conteúdo tão simples, então você precisa prestar bastante atenção, tá? Atenha-se a essa aula e aos exercícios que eu irei separar para que vocês possam estar fazendo e eu vou estar corrigindo posteriormente. Então vamos começar com a nossa aula. Então, primeiro vamos relembrar o conceito de massa atômica. Você sabe que na tabela periódica eu tenho um átomo, sempre que começa com a letra maiúscula, é um átomo diferente, e ele pode apresentar para você números em cima do átomo e números embaixo. Lembrando que a massa atômica é sempre um número maior, independente se a massa está em cima do átomo ou embaixo. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui do sódio, a massa está em cima. Eu tenho aqui massa 23 do sódio e 11, que é o quê? Prótons, número atômico, e número de elétrons quando o seu átomo é neutro, tá? Sendo que os átomos, eles possuem isótopos. O que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons, no entanto, eles vão ter números de nêutrons diferentes. Com isso, a massa também vai ser diferente, tá? Lembrando que a massa é sempre prótons mais nêutrons. Então, se você alterou o número de nêutrons, você alterou também o número de massa. E daí, como é que eu faço para, então, encontrar a massa atômica que está representada na tabela periódica? Muitas vezes você observa que a massa ela está com um número quebrado, né? Um valor de dízimo e tudo mais. Não é um valor inteiro. Como é que isso foi achado na natureza? Um átomo que tem 35,5 gramas não existe. Quer dizer, na verdade, existe. Como é que esse cálculo foi feito? Esse cálculo foi feito através da média ponderada dos isótopos daquele átomo. Digamos que eu fizesse sobre o átomo de carbono. Nós sabemos que o carbono ele se apresenta na natureza como carvão, diamante e grafite. Aí, ó, 3 isótopos. Então, eu peguei a média, a massa de cada isótopo e multiplico pela abundância na natureza. Como assim? Um valor aproximado de quantos por cento esse isótopo se apresenta na natureza. Será que na natureza eu tenho mais diamante, carvão ou grafite? Eu sei que diamante não é, né? Tanto que é um mineral super caro, beleza? Então, olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Primeira fórmula, ó, a massa atômica que está na tabela, é a massa de cada isótopo vezes a porcentagem que ele se apresenta na natureza. E sempre dividir tudo por, fazer esse somatório de tudo e dividir por 100. Então, eu trouxe um exemplo do cloro. Ele deu a massa atômica do cloro 35 e do cloro 37, e deu a abundância do cloro 35, que é 75,4%, e do cloro 37, que é 24,6%. E ele pede para você calcular a massa atômica, aquela que vai ser apresentada na tabela periódica. Então, a massa atômica, ó, a massa do isótopo 35 vezes sua abundância, mais a massa do isótopo 37, mais a sua abundância, vezes a sua abundância, dividido por 100, esse valor deu 35,492. Eu arredondei esse 9 aqui para 10, e aí eu fiquei com 35,5U. Lembrando que massa atômica não tem unidade de medida, a gente coloca esse U, tá? Não confunda massa atômica com massa molecular ou massa molar, não é a mesma coisa, tá? Partindo agora para a massa molar ou molecular, que foi o que eu acabei de falar, a massa molecular ou molar vai ser o somatório das suas massas atômicas daquele átomo presente, né, na sua molécula. Então, eu dei para vocês aqui dois átomos, o H2CO3 e o Fe2SO4. Então, primeiro, quais átomos eu tenho? H, C e O. Coloquei aqui as massas atômicas de todos os átomos, né? E depois eu fiz o quê? Eu multipliquei a massa atômica pela quantidade de átomos naquela molécula. Eu tinha 2 hidrogênios, tá aqui 2 hidrogênios. Eu tinha 3 oxigênios, então ó, ficou a massa vezes a quantidade de átomos, massa vezes a quantidade de átomos, massa vezes a quantidade de átomos. Tá aqui então 2, 12, 48, somei geral, 62. Nesse caso aqui, a massa molecular eu já posso representar como grama por mol. Lembrando o quê? Que de acordo com os nossos conhecimentos, né, já que esse conteúdo é revisional, a gente sabe que a gente sempre está associando a massa da tabela periódica para 1 mol daquela molécula, tá? Então, já que a gente achou essa massa na tabela, então ela equivale a 1 mol. A mesma coisa eu fiz aqui com esse sal sulfato férrico, né?
ou de ferro 3, já que o ferro tem NOx mais 3. Esse aqui era o ácido carbônico, conteúdo que a gente acabou de ver, né? Beleza, então eu fiz aqui ó, a massa de cada átomo, multipliquei pela quantidade de átomos presentes na molécula, somei todo mundo aqui embaixo, deu 400 gramas por mol. Vamos para o próximo slide. Agora eu entro na constante de Avogadro. O que é isso? Eu vou relacionar a massa da tabela periódica, que está sempre para 1 mol, né, com um valor de átomos ou moléculas, que eu vou dizer que é 6 vezes 10 elevado a 23. Algumas nomenclaturas, algumas questões vão indicar para vocês 6,02. Beleza, considera 6,02. No entanto, eu costumo usar arredondo esse 6,02 para 6, e é 6 vezes 10 é 23. Então, sempre quando eu me remeter a 1 mol, a massa da tabela periódica, você tem que associar direto que essa quantidade de mol e massa tem sempre 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Agora vamos para número de mols. Número de mols, a gente já sabe que a massa da tabela periódica está sempre associada para 1 mol. Então, olha o exemplo que a questão trouxe para vocês. Quantos mols de átomos de carbono há, falta um acentozinho aqui, né? Em 48 gramas desse elemento. Então, você sabe que 1 mol está sempre para a massa da tabela periódica. E você sabe o quê? A gente já sabe fazer o somatório das massas atômicas para achar a massa da tabela periódica, né? A massa molar. Ele deu para a gente átomos de carbono, um átomo só tem 12 gramas, então ó, 12 gramas está para 1 mol. Ele deu 48 gramas, lembrando ó, que aqui na esquerda eu mantive massas, grama e grama, e na direita mol, em cima mol, embaixo, tá? Então se 12 está para 1, 48 está para x, né? Aqui ó, a proporção matemática eu tenho 4 vezes maior, de cima para baixo, aqui também deveria ser 4 vezes maior, ou você multiplica cruzado. No entanto, eu não te indico fazer isso. Eu te indico que você, como aluno de terceira série do Colégio Ação 1, já deveria, neste momento, conseguir ou se exercitar para que você consiga verificar essa relação matemática, tá? Fazendo regrinha de 3, beleza? Vamos seguir, então. Eu achei que 4 mols de átomos de carbono. Ou eu poderia ainda usar essa fórmula, né? Que diz que o número de mols é massa, que a questão deu, pela massa molar da tabela periódica. A massa foi 48, a massa da tabela era 12, 48 por 12, 4. Beleza? Seguiremos. Volume molar. Depois de você associar número de mols, massa da tabela e a constante de Avogadro, né, que é 6 vezes 10 elevado a 23, agora você vai associar ainda ao volume molar, que diz que 1 mol ocupa 22,4 litros na CNTP. O que é CNTP? É condições normais de temperatura e pressão. Então, sempre será uma temperatura e pressão fixa. Ou a questão vai falar que é CNTP, ou ela vai dizer para você que a temperatura vai estar em 0 graus Celsius e a pressão em 1 atm. Tá? Lembrando que nesses cálculos de volume molar, eu preciso converter temperatura de Celsius para Kelvin. Como eu faço isso? Eu pego o valor em Celsius e somo mais 273. Vai me sair direto em Kelvin. Ou a pressão pode ser dada em milímetros de mercúrio. 1 atm equivale a 760 mmHg. Tá ok? Então, uma questão como exemplo. Qual o volume ocupado por 88 gramas de CO2? Então, a primeira coisa, a massa molar do CO2, eu fiz aqui, ó, e obtive a 12, a massa do carbono, 16 a massa do oxigênio, só que eu tinha 2 oxigênios, somei, deu 44 gramas por mol. E eu sei o quê? Que 44 gramas, que eu achei na tabela periódica, ocupa 1 mol. 1 mol. E 1 mol ocupa um volume de 22,4 litros. Então, tá aqui, ó. 44 gramas está para 22,4 litros. Só que a questão me deu 88 gramas. 88 gramas na esquerda, né? Mantém aqui as massas. Está para X, na direita vai ser o volume ocupado. Já observa que a relação matemática de 44 para 88 é o dobro, né? Então, de 22,4 para X também tem que ser o dobro. Ou seja, 44,8 litros de CO2. Perfeito? Então, vamos seguir. Problemáticas na regra que nem sempre fique atento. Agora vamos para a equação de Clapeyron, que diz o seguinte: a pressão vezes o volume é igual ao número de mols, R, que é uma constante, vezes a temperatura, tá? Aqui nesse caso, a pressão e a temperatura, elas não vão estar naquelas condições normais de temperatura e pressão. Então, você não pode considerar o volume molar de 22,4 litros.
E a questão, ou ela vai te dar esses valores de temperatura e pressão diferentes, ou ela vai dizer que não está nas condições normais de temperatura e pressão. Então, ó, a pressão, ela vai ser dada em ATM ou mmHg, o volume sempre tem que ser dado em litros. Se a questão te der em ml, você converte. O número de mols, você sabe calcular, né? O número de mols é massa sobre a massa molar. Você tem ainda a constante aqui, que é o R, 0,082 em ATM e mol. Porque aqui, ó, se eu falar em pressão em ATM, eu uso esse valor. Se eu falar pressão em mmHg, eu uso 62,3. Mas é muito incomum as questões cobrarem pressão em mmHg, tá? Vamos fixar, então, o valor de 0,088. Então, é PV NRT. Então, vamos a um exemplo. Qual é o volume ocupado por 48 gramas de metano? Olha, a temperatura não está na CNTP, né? Olha, a pressão também não está na CNTP, que na CNTP era 1 atm. Então, a primeira coisa aqui, eu vou achar a massa molar do CH4. Já somei aqui em cima, deu 16. E aí eu vou achar o número de mols, porque eu tenho a massa e a massa molar, então são 3 mols. E agora eu posso jogar as informações na CNTP. Lembrando que eu também preciso, ó, converter Celsius para Kelvin. Então, primeiro fiz a massa molar, achei o número de mols, depois converti aqui Kelvin. 27 mais 273, achei 300 Kelvin. E aí sim, joguei na equação aqui de Clapeyron, que diz, ó, pressão vezes o volume que você vai achar, número de mols que você já encontrou, 0,082, que é a constante que você vai usar para ATM, e a temperatura em Kelvin, 300. Então, nosso resultado final, aí, 45 litros. Perfeito? Show de bola. Seguiremos, então, mais para a continuação do conteúdo. E agora eu tenho a equação geral dos gases. Quando há uma transformação de estado, a quantidade de matéria se mantém fixa. Como assim uma mudança de estado? Eu posso mudar a pressão, eu posso mudar a temperatura, eu posso mudar o volume do meu recipiente, mas o número de mols contido naquele recipiente continua o mesmo, tá? Nesse caso, tem que ser um recipiente fechado, porque senão, se você abrir o recipiente, pode ser que o seu número de mols, a sua substância, ela evapore, então você não tem mais a mesma massa no início e no final, beleza? Então, aqui, se o número de mols é igual no início e no final, eu posso eliminar o número de mols. Assim também como o R, já que o R é o mesmo, tanto no início da reação, quanto no final da reação. Então, eu vou igualar então aqui, ó. PV e esse T inicial, então vai ficar PVT inicial, vai ser igual aqui, ó, PV sobre T final, né? N e R são iguais nos dois casos, eu posso cortar N e R, e eu vou ter PVT no início e PVT no final. Eu chamo de PVT Povotor, tá? Início e final. Essa é a equação geral dos gases. Quando você tem uma transformação, sem alterar a massa, o número de mols do seu reagente. Ok. E no produto vai ser a mesma coisa, então. E eu ainda tenho, na equação geral dos gases, pode ser que eu tenha alguma transformação onde eu não varie a temperatura, e eu vou chamar essa transformação de isotérmica, temperatura constante. Então, se eu não vou variar a temperatura, eu vou ter aqui, ó, a temperatura inicial e final vão ser iguais, por isso que eu cortei a parte de baixo, né? Porque T inicial e T final vão ser iguais. Eu posso ter ainda uma transformação isobárica, onde a pressão é constante. Se a pressão é constante, eu posso cortar a pressão do primeiro termo da expressão. Então, eu cortei aqui, ó. A pressão inicial e final foram cortadas. Eu vou ter V sobre T igual a V sobre T, né? Inicial e final. Eu posso ter ainda isocórica ou isovolumétrica. O volume não varia. O volume permanece constante. Então, eu corto aqui do primeiro termo da expressão os volumes iniciais e finais. Perfeito, chegamos ao fim, então, dessa aula de relações numéricas fundamentais. E vamos fazer agora a correção de exercícios propostos complementares da sua apostila da página 321. Primeira questão, vou botar meu rosto para baixo, ó. Qual é a massa em gramas de CO2 contido num recipiente de volume igual a 11,2 litros na CNTP? Lembra que CNTP diz que 1 mol ocupa 22,4 litros. E o mol sempre está associado à massa da tabela periódica. Então, vamos fazer aqui. O mol de CO2 tem 44 gramas. Saiu esse 44, eu somei a massa do carbono com a massa de 2 átomos de oxigênio. E aí, já que é para 1 mol, essa massa ocupa 22,4 litros e a questão te deu 11,2 litros.
Então, quantas gramas tem 11,2 litros? X. Multiplica cruzado? Ok. Mas observa que a relação matemática entre os volumes, de cima para baixo, é a metade. Então, do outro lado, de 44 para X, também tem que ser a metade, né? Metade de 44. 22. Perfeito? Beleza, tranquilo essa questão. Questão 2 diz: um gás ocupa um volume de 200 ml. Há uma pressão de 380 mmHg e uma temperatura de 27 graus Celsius. Observe que nem a pressão nem a temperatura estão na CNTP. Seu volume nas condições normais de temperatura e pressão será, ou seja, ele te deu um volume inicial quando ele te deu uma condição de temperatura e pressão, e agora ele quer o volume em uma outra condição de temperatura e pressão. Eu vou ter aí a equação geral dos gases, PVT, Povató, beleza? Então, primeiro vamos destacar aqui, lembra que a CNTP seria essas informações aqui, né? CNTP, ele deu pra gente, temperatura, CNTP deu pra gente, então, a temperatura 273, né, que é 0 Celsius, a pressão é 1 atm. Ó. Nós estamos partindo de uma condição para a condição da CNTP, beleza? E aí eu vou destacar mais uma vez aqui para vocês as informações dadas no texto. A pressão inicial era meio atm, porque ó, 380, metade de 760, né? Então, a relação 1 atm está para 760, 380 para x, eu tenho metade, 0,5 atm. E aí eu converti a temperatura, que estava em 27, para Kelvin, deu 300, né? Somei aqui 273. E o volume era 200. Então, vamos colocar esses valores na expressão de PV tipo Povató. Ó, então, 1 atm, o volume que ele quer achar em 1 atm, e a temperatura aqui na CNTP, que é 273. É igual a pressão que ele deu para você, 0,5, né? Que você transformou 380 mmHg para atm, volume que ele te deu, e a temperatura que você também transformou para Kelvin. Então, no final, você tem um volume de 91 ml. Essa questão era bem tranquila, porque eu tinha aqui, ó, eu poderia cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E aí eu tenho meio por 2. Meio por 2, meio é a mesma coisa aqui. 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 2 é igual a 1. Então, eu teria 273 dividido por 3. E aí ficaria mais fácil fazer a conta. Deu 91 ml, tá? Para a última questão, então, da apostila, lá da página 321, eu dei para vocês um cilindro contendo 64 miligramas, ó, a unidade de medida 64 miligramas de gás metano, foram retirados 12,0410 a 20 moléculas. Então, dentro do cilindro eu tinha uma massa. E ele retirou uma quantidade de molécula. É isso que ele disse. Ele não falou que tirou uma quantidade de massa. Ele retirou uma quantidade de molécula. E ele pede no final quantos mols restaram no cilindro. Eu tinha uma massa, tirei moléculas e ele pede quantos mols tem lá ainda. Beleza? Então, vamos fazer essa conta aqui para a gente ver. Eu sei que 1 mol de CH4 tem 16 gramas. Então, 640 miligramas, que é a mesma coisa que 0,64 gramas, tem quantos mols? Então, eu estou primeiro achando quantos mols eu tinha no início. Porque ele quer saber quantos mols você tem no final, tá? Então, de acordo com essa massa que ele deu, no início você tem 0,04 mols. Então, minha regra de 3 está aqui na esquerda, tá? Aqui. Beleza. Então, agora vamos ver quantos mols foram retirados a partir desse número de moléculas. Então, você sabe o quê? Que 1 mol tem essa quantidade de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. A questão mandou você considerar esse valor aqui, 0,2, tá? Então, eu já converti aqui para que as bases ficassem iguais. Eu converti 12,04, 10 a 20, para 0,012, 10 a 23. Então, eu estava aqui, né, no 12, eu andei duas casas, né? Eu precisava andar 3 casas, de 20 para 23. Então, a vírgula estava aqui, depois desse 2. E aí eu voltei 1, 2, 3 casas, tá? Fiz as continhas, então eu estou achando que a quantidade de moléculas retirada equivale a 0,002 mols. Isso foi retirado. E no início eu tinha 0,04. E aí eu fiz uma continha de subtração. 0,04 no início, menos o que foi retirado, 0,002, equivale a 0,038. Converti para a base 10, para a notação científica. E eu tenho, então, no final, 3,8 vezes 10 a menos 2 mols. Perfeito, gente? Então é isso. Encerramos esse início de aula. Vou separar para vocês exercícios da apostila. Vou separar para vocês ainda exercícios anexos. Espero que vocês tenham visto a aula, né? Alguns experimentos que eu citei, falei, postei lá no Instagram sobre reações inorgânicas, tá ok? Espero contar com vocês na participação das semanas, coisa que eu não tenho visto muito durante as aulas. E é isso. Qualquer coisa vocês podem me chamar no Instagram, que eu vou estar ajudando vocês. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.